Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos juntos mais uma vez para mais uma leitura bíblica diária. E hoje nós vamos para o Salmo de número 9. Então, eu já te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 9. Faremos a leitura na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. O título do Salmo diz assim: Ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho. Salmo de Davi. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois, ao retrocederem, os meus inimigos tropeçam e somem da tua presença. Porque defendes o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Tu repreendes as nações, destróis o ímpio e para todo sempre lhes apaga o nome. Quanto aos inimigos, estão consumidos. Suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades. Até a memória deles pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de angústia. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, pois tu, Senhor, não desprezarás os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamem entre os povos o que ele tem feito. Pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimento me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que às portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me alegre na tua salvação. As nações se afundaram na cova que fizeram, no laço que esconderam ficou preso o seu pé. O Senhor se dá a conhecer pelo juízo que executa. Os ímpios ficam enredados nas obras das suas próprias mãos. No inferno serão lançados os perversos, todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será esquecido para sempre, e a esperança dos aflitos não será frustrada perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não deixes que os mortais prevaleçam, sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes o medo, Senhor. Saibam as nações que não passam de simples mortais. Queridos, estamos diante de mais um salmo escrito pelo rei Davi. E neste salmo, Davi expressa toda a sua gratidão ao Senhor, pelos livramentos que o Senhor lhe concedeu diante dos seus inimigos. Davi exalta a Deus pelo que ele é, e dá graças a Deus pelo que Deus tem realizado, pelo que Deus tem feito. Quanto aos inimigos, apesar de serem muitos, não oferecem perigo àquele que está assentado no trono e que reina de forma soberana, pois eles não passam de homens mortais. O tom deste salmo de número 9 é o louvor a Deus, é a gratidão de Davi ao Senhor por todos os seus grandes feitos. Observe que a ênfase é dada ao louvor com alegria, ao louvor que é devotado a Deus de forma jubilosa. Observe o versículo de número 1. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas. No versículo 2 ele diz: em ti me alegrarei e exultarei, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Quando chega no versículo de número 11, ele diz assim: cantarei louvores ao Senhor, que habita em Sião, proclamarei entre os povos o que ele tem feito. E por fim, no versículo de número 14, o salmista vai dizer: para que as portas
portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me alegre na tua salvação. Portanto, meu irmão, observe que Davi apresenta neste salmo um louvor jubiloso, um louvor com alegria diante do Senhor, especialmente pelo cuidado de Deus para com a sua nação, Israel, e pelo julgamento justo que o Senhor faz às nações que estão atacando o seu povo, que guerreiam contra o seu povo. Quanto ao título deste salmo, que aqui aparece, ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho, é curioso observar que o termo hebraico para a morte para o filho, ou a morte do filho, é mutilabem. Mas não sabemos ao certo como este título, como este tema se relaciona com o conteúdo deste salmo. Spurgeon vai dizer que os eruditos se divergem quanto ao significado deste título. Alguns vão dizer que este título faz referência a um instrumento musical antigo que existia naquela época. Outros vão falar que este tema é uma referência a Benaia, o levita que é citado em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 18. Outros também vão dizer que esse título faz referência à morte de Golias, o gigante filisteu, inimigo do povo de Deus, que se levanta contra o Senhor e contra o seu povo. Spurgeon vai dizer que talvez essa última interpretação seja a que mais se adeque à realidade deste salmo. Dito isso, vamos aos salmos de número 9. Versículos 1 e 2, Davi expressa o seu louvor diante do Senhor. Ele diz: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei ao teu nome, ó Altíssimo. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Observe que os louvores de Davi, eles são direcionados a Deus. A palavra Senhor que aparece aqui no hebraico é Javé, o Deus da aliança. Então Davi, ele se dirige a este Deus, ao Deus da aliança, ao grande Jeová, ao Deus do seu povo, em louvor e em adoração. E é interessante que no versículo de número 2 ele diz: a ti cantarei louvores, ó Altíssimo. A expressão Altíssimo aqui é El Elyon, o Deus Altíssimo. A mesma expressão que é utilizada em Gênesis capítulo 14, versículo 19. Somente Deus é digno de receber o louvor do seu povo. E observe que Davi diz: eu te louvarei de todo o meu coração. O coração, ele representa a essência do ser. Pensamento, sentimento, vontade. E o salmista declara que o seu louvor, ele é de todo o seu coração. E é interessante observar que é assim que Deus quer receber o louvor do seu povo, a adoração do seu povo. Foi o Senhor quem disse a Moisés nos 10 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quando o Senhor fala ao povo de Israel pelo profeta Jeremias, ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Spurgeon vai dizer que meio coração não é coração algum. Deus não quer metade, Deus não quer uma parte. Ou nos entregamos completamente a Ele, ou não nos entregamos de forma alguma. Davi vai dizer: contarei todas as tuas maravilhas. Observe que o louvor de Davi, ele tem por objetivo declarar as maravilhas que o Senhor realizou no meio de seu povo. O salmista deseja cantar todas as maravilhas do Senhor. Observe que não é qualquer canção, não é qualquer louvor. Os grandes feitos de Deus são a letra das canções de Davi. Mais do que nunca, nós precisamos hoje, nas nossas liturgias, de louvores assim, que invoquem o nome do Senhor, que declarem as maravilhas do Senhor, que adorem ao Deus Todo-Poderoso.
Charles Spurgeon, ao comentar esse texto, ele diz assim: quando recebemos do Senhor algo bom, que seja especial, é útil, conforme tenhamos oportunidade, falarmos sobre isso a outros. Quando a mulher que perdeu uma das 10 dracmas encontrou a que faltava, ela chamou seus vizinhos, os seus amigos, e disse: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Quem conhece tantas maravilhosas obras de Deus, senão seu próprio povo? E se permanecerem em silêncio, como esperamos que o mundo veja o que Deus fez? Portanto, não tenhamos vergonha de glorificar a Deus, dizendo o que sabemos e sentimos que Ele fez. Observe que Spurgeon ele traz uma interpretação dizendo que devemos declarar os grandes feitos do Senhor pelas nossas vidas. Ninguém melhor que o povo de Deus para fazer isso. Quem mais recebeu bênção do Senhor senão o seu povo? E é o seu povo que deve declarar a todos os grandes feitos do Senhor. Observe que no versículo de número 2, o salmista ainda vai dizer: em ti me alegrarei e exultarei. A alegria do salmista, ela está em Deus. Não está no que Deus faz. Não está naquilo que ele recebeu de Deus, mas no próprio Deus. O salmista se deleita em Deus, ele se satisfaz nele. Isso nos faz lembrar o apóstolo Paulo quando escreve aos irmãos da cidade de Filipos. Em sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Observe que a alegria que Paulo propõe não é aquela que depende de circunstâncias, mas é um contentamento profundo no Senhor, baseado na confiança no Deus poderoso, no Deus vivo, no Deus que ouve o clamor do seu povo e que está sempre disponível, mesmo em tempos difíceis. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus não é apenas o objeto do nosso louvor, mas também é o conteúdo da nossa alegria. E melhor do que suas dádivas mais excelentes. Portanto, independente das circunstâncias, o crente é aquele que está sempre alegre, porque a sua alegria, ela vem do Senhor. A sua alegria, ela é do Senhor. É do fato de ele estar em Deus, de ele ter a sua vida escondida em Deus, por meio de Jesus Cristo. Agora, nos versículos 3 a 6, o salmista ele vai falar acerca do socorro de Deus para a sua vida, o socorro de Deus para o seu povo. Esta é a razão do louvor de Davi, as vitórias que Deus concedeu ao seu povo sobre os seus inimigos. Mas mesmo em meio às batalhas, Davi louva ao Senhor, certo de que Deus lhe concederá livramento. Os inimigos é que tropeçam diante de Deus. Os inimigos, eles se perdem diante do Senhor. Eles não podem permanecer na presença de Deus. Observe o que ele diz no versículo de número 3. Pois ao retrocederem, os meus inimigos tropeçam e somem da tua presença. Davi está dizendo, olha, a presença do Senhor se manifesta e os inimigos, eles fogem e ao fugirem, eles tropeçam e eles caem. Por Kaizen, em seu comentário bíblico Beacon, ele vai dizer que a própria presença do Senhor, ela é suficiente para derrotar os inimigos. Charles Spurgeon vai dizer que a presença de Deus é eternamente suficiente para operar a derrota dos nossos inimigos mais furiosos. Observe o versículo de número 4. Davi diz assim: porque defendes o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julga retamente. Ele diz, Deus defende o meu direito. A minha causa está nas mãos de Deus. Deus defende a minha causa. Ele se assenta no seu trono de justiça e ele exerce o seu juízo em meu favor. E quando os inimigos se levantam contra Davi, eles se levantam contra o próprio Deus. Porque guerrear contra o povo de Deus é guerrear contra o próprio Deus.
Se levantar contra a igreja do Senhor é se levantar contra a menina dos olhos de Deus, dos olhos do Senhor. E quem luta contra a igreja está lutando contra o Senhor. É isso que Davi quer deixar claro aqui. Os inimigos, eles são derrotados porque eles não são inimigos de Davi, eles são inimigos do próprio Deus. Davi vai dizer: os juízos de Deus é justo. Ele julga retamente. Ele é o que defende a causa do seu servo. Ele apaga o nome dos seus inimigos. Impõe-lhes uma forte calamidade. Deus apaga a memória deles da história. E é Deus quem concede vitória ao seu povo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve, ele diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são espirituais, elas são poderosas em Deus, porque é Ele quem nos defende. E a partir do versículo de número 7, o salmista ele começa a falar acerca do governo soberano de Deus. No versículo de número 7 ele diz: mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que ele erigiu para julgar. Observe que a confiança de Davi está naquele que está assentado no seu trono eternamente. Ele tudo vê, ele tudo julga com retidão. Os governos da terra, eles se levantam e eles caem. Eles se tornam suntuosos por um instante, mas também no momento eles são fragilizados. É só olharmos para o grande Egito, para a Síria, para a Babilônia, para os Medo-Persas, para o grande Império Romano. Se levantaram, mas também caíram. Porém, o trono de Deus é eterno. O domínio de Deus jamais será abalado. É isso que Davi está dizendo aqui. Alan Herman, ao comentar esse texto, ele vai dizer: em contraste com os inimigos, o Senhor está entronizado para sempre. E no versículo 8 ele vai dizer: Ele mesmo julga o mundo com justiça, julga os povos com retidão. O julgamento do Senhor é justo. Aqui o inocente não será tido como culpado. Aqui o culpado não será tido como inocente. Aqui não há balanças enganosas. Não há parcialidade. Charles Spurgeon vai dizer que a parcialidade e a acepção de pessoas são coisas desconhecidas nos procedimentos do Santo de Israel. Spurgeon ainda declara: neste julgamento, as lágrimas não prevalecerão, as orações não serão ouvidas, as promessas não serão aceitas, o arrependimento será tarde demais. Quanto às riquezas, os títulos de honra, os cetros e os diademas, estes lucrarão muito menos. A Inquisição será tão cuidadosa e diligente que não será esquecido o menor pensamento ou a menor palavra frívola, conforme Mateus capítulo 12, versículo 36. Os que pecam hoje com prazer ficarão surpresos, envergonhados e silenciados. Então terão fim os dias de alegria e serão engolfados por trevas perpétuas. Ao invés de prazeres, terão tormentos eternos. Warren Wiersbe, em seu comentário bíblico expositivo, ele vai dizer que na vitória que Davi recebeu de Deus, ele vê um retrato do julgamento e da vitória final de Deus sobre os seus inimigos. Ele aqui antecipa um momento quando Deus julgará o mundo. É interessante observar que o apóstolo Paulo, em seu discurso em Atenas, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31, ele cita este versículo 8. Paulo faz referência a esse texto. Ele diz: porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E nos versículos de número 9 e 10, Davi, ele vê Deus como um refúgio seguro para o seu povo. Observe no versículo 9 a declaração de Davi. Ele diz: o Senhor é também um alto refúgio para o oprimido, refúgio na hora de angústia.
Versículo 10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desprezarás os que te buscam. Aquele que não mostra clemência quanto aos ímpios no dia do julgamento é o mesmo que defende o seu povo. É o mesmo que se coloca como refúgio para os santos em tempo de angústia. Isso nos faz lembrar o texto de Apocalipse, quando o Senhor diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. A declaração de Davi aqui é que Deus socorre o seu povo no momento da angústia. Quando os perversos encurralam os ímpios para destruí-los, Deus lhes apresenta como um alto refúgio. Davi sabia muito bem o que estava dizendo. Durante anos, Davi fugiu de Saul. E durante esse período, Davi ele se escondia nas fortalezas do deserto. Ele procurava lugar seguro no deserto para se proteger dos seus inimigos. Mas a convicção no coração de Davi era que o Senhor era o seu refúgio mais seguro. No Salmo 46, versículo 1, ele vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Spurgeon vai dizer que no Antigo Testamento havia cidades de refúgio, mas agora temos o nosso grande sumo sacerdote como nossa cidade de refúgio. Estamos nas mãos de Cristo e dali ninguém pode nos arrebatar. Foi o próprio Senhor Jesus quem declarou no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 27 a 30, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. Meu Pai, que as me deu para mim, é maior que todos. Ninguém as pode arrancar das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. É por isso que Davi declara aqui no Salmo de número 9, no versículo 10, que aqueles que conhecem o Senhor confiam nele. Põe nele a sua esperança, porque o Senhor ele não desampara aqueles que buscam por ele. Conhecer aqui é ter intimidade com o Senhor. Por Kais, ele vai dizer que o conhecimento no Velho Testamento é mais do que simples informações acerca de algo ou de alguém. Conhecer no Velho Testamento é familiaridade, é intimidade. Conhecer a Deus ou amar a Deus é exatamente crer nele, ser salvo por ele. Vale ressaltar que o nosso relacionamento com Deus ele passa por Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por meio de Jesus Cristo, nos achegamos a Deus e agora estamos seguros, protegidos nele. O apóstolo Paulo vai dizer que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Queridos, nós vamos ficando por aqui. Essa é a primeira parte do Salmo de número 9. No próximo áudio a gente retoma para falar a partir do versículo de número 11. Tá certo? Que Deus continue abençoando a sua vida. Que o Espírito Santo continue iluminando o teu coração na palavra do Senhor. Fica na paz do Senhor Jesus.